Salve, salve rapaziada, muito boa tarde para vocês, ou bom dia, ou boa noite. Nós estamos começando mais uma aula, essa aula é a aula de número 37. Vocês sabem, está escrito no vídeo de vocês, né? Pessoal, na aula anterior, na 36, nós falamos sobre monitor, tá? Vai ser um vídeo para vocês, inclusive também sobre monitor. E veio muitas perguntas para mim sobre monitor gamer, sobre telas maiores para jogos e telas ultra wide. E aí, dentre tantas as perguntas que teve, eu senti a necessidade de falar um pouquinho mais sobre essas questões mais voltadas para telas gamers, né? O que a gente tem que observar, o que a gente tem que ver nisso aí. Também tenho preparado para vocês um vídeo lá do Adrenaline também. Mas primeiro a gente tem algumas coisas a tratar aqui, tá bom? Então, vamos lá no nosso slide. A gente vai falar sobre monitores ultra-wide. Vamos lá. Você deve lembrar que na aula passada nós falamos sobre esse slide bem aqui, nós lemos sobre ele, que seria a gente imaginar o que seria dos computadores se eles não demonstrassem pra gente o que eles estavam fazendo, seria uma coisa inútil. Então, se a gente experimentar de ligar a nossa tela do computador, a gente não vai conseguir fazer praticamente nada. Então, sem uma interface gráfica, a gente não consegue fazer praticamente nada. E a gente vê o que é os monitores, que antigamente nós não utilizávamos monitores, até porque não existia. Utilizávamos cartões perfurados para guardar os dados e papéis impressos para poder imprimir os dados. Tá certo? E conforme a evolução foi indo dos monitores, a tecnologia, nós podemos ter hoje um monitor. Então, antigamente era praticamente inviável a gente ter um monitor porque existiam computadores, eram muito grandes, eram utilizados em grandes empresas. E imagina só, para que eu vou querer um computador em casa? Nós já falamos sobre isso na aula passada. E aí teve a situação do teleimpressor, que foi para você não desperdiçar papel. Então você poderia, em vez de imprimir algo, o resultado do processamento, em vez de você imprimir algo que o processador tinha processado, o computador tinha processado, você vê isso em tela. Você deve lembrar que quando você vai no banco, você pode ver o seu saldo impresso no papel, ou você pode ver na tela do caixa eletrônico, que é bem melhor. Se a gente puder usar as coisas, ler na tela, que não vai ter gasto nenhum, não vai fazer mal algum para o meio ambiente, melhor ainda. E foi assim que foi começado, quando foi feito o teleimpressor. Hoje a gente utiliza a impressora para imprimir as coisas e também ver na tela no display do nosso monitor. Então a gente tem as imagens, a imagem de um teleimpressor e também de um monitor, que cada um faz uma coisa diferente. Isso nós vimos na aula passada. Também tem a situação das telas monocromáticas, que são as telas verdes. Só exibir uma cor, isso daí também já estudamos. E agora vamos falar sobre os monitores gamers. Inclusive tem uma imagem aí do monitor gamer e talvez alguns de vocês até tenham um desse, né? Eu sou professor, não tenho um monitor desse. Dá uma lida comigo aqui. O monitor gamer oferece um display que ajuda a jogar no PC com mais conforto. Outra coisa, o investimento possui alguns cuidados para garantir que o produto atenda às necessidades na hora de aproveitar um grande lançamento em alta resolução e também as configurações no máximo. Então a gente tem que tomar alguns cuidados na hora que a gente for comprar um equipamento como esse. O que eu devo considerar na hora de comprar um monitor gamer? Leia comigo aqui. Com o aumento do desempenho das placas de vídeo, é normal que em algum momento ou outro você fique confuso em qual hardware você vai equipar na sua configuração. Então a gente tem a questão do processador, memória RAM, placa-mãe, cooler, tudo isso aí, e também tem o monitor. Então qual hardware eu vou escolher para equipar lá? A gente tem tudo isso para pensar, não? Taxa de atualização. A taxa de atualização mede o ritmo em que o monitor atualiza uma imagem na tela. Inclusive, isso foi falado com vocês no vídeo da aula passada. Para gamer, é desejável o maior número possível. Então, quanto maior essa taxa de atualização, melhor ainda. Veja só, se o monitor tem 60 Hz de taxa, significa que pode exibir uma nova imagem 60 vezes por segundo. Então, imagina, essa imagem que você está vendo agora do meu vídeo, na tela do seu celular ou da sua televisão, o que na realidade está acontecendo, se você fosse colocar em super câmera lenta, seria várias imagens em um tempo muito curto e que dá para você a sensação de movimento. Então, a minha câmera agora aqui está capturando essas imagens como se fossem várias fotografias e depois ela renderiza tudo e eu consigo ver as várias fotografias numa velocidade tão rápida que eu tenho a sensação do movimento.
que eu consigo perceber o movimento. Isso já foi explicado na aula anterior. Então, a taxa de atualização é uma coisa importante que você tem que levar em consideração. Os monitores de 144 Hz ficam em uma faixa de preço bem mais elevada. Entretanto, há opções intermediárias, mais baratas e que eliminam o risco de sombras na imagem, que é o exemplo dos monitores com 75 e 120 Hz. Então, esses monitores aí são um pouquinho mais baratos e vão eliminar esses rastros lá, essas sombras nas imagens que a gente vai ter. Beleza? Então, se você não tem condição de comprar um monitor com uma taxa de atualização muito alta, tente esses aí de intermediário, 75, 120. Beleza? Tempo de resposta. Veja só. O tempo de resposta pode também causar rastros na imagem. Então, assim como o anterior pode fazer com que a tua imagem fique meio se arrastando, o tempo de resposta também pode fazer isso. A medida em um monitor ou televisor, tanto num quanto no outro, é indicada por milissegundos, tá? Da quantidade de tempo que é necessária para que o dispositivo torne o pixel desligado, que é exibido na cor preta, em branco. Então, tudo que a gente vê no nosso monitor, eu gostaria inclusive que vocês dessem uma pesquisada sobre como é feito os monitores. Pesquisa no teu YouTube aí, tu vai ver muita informação. Se puder, procura no Manual do Mundo. O rapaz lá no Manual do Mundo, ele desmonta uma tela LCD, e, se não me engano, ele desmonta uma LED e uma QLED, se não me engano. Ele mostra todas as luzes que compõem, que faz com que os pixels existem e nós possamos ver aquela imagem. Então, essa imagem que você está vendo agora na tela do seu celular, ou da sua televisão, ou do seu monitor, do computador, por trás dela tem uma iluminação que está fazendo com que você consiga ver a imagem do jeito que você está vendo. Tem um monte de pixels aí atrás. Se um desses pixels falhar, tu não vai nem perceber. Mas se muitos deles falhar, tu vai começar a perceber a imagem com algumas partes faltando, algumas linhas na verticais ou na horizontais. Isso pode acontecer. Então dá uma pesquisada aí, vai ser interessante. Olha só uma imagem aí, quando ela fica com rastro na imagem. Você pode perceber que na esquerda, olha como ela está na esquerda e na direita. Então você consegue perceber. Aqui tem uma moto em alta velocidade. Então, se o teu monitor não exibe muito bem a imagem em movimentos muito rápidos, talvez a imagem vai ficar como esse da esquerda aí, quando que o tempo de resposta não é tão bom quanto deveria. Olha só, em geral, é desejável que o monitor para jogos tenha o menor tempo de resposta possível. Ele é igual ou abaixo de 1 milissegundo. Então, tente verificar isso quando você for comprar um monitor game. Resolução. Bem, aqui a gente não precisa nem falar muita coisa, você já sabe sobre resolução. Basicamente, se você for comprar um monitor, você vai encontrar um monitor Full HD, que é para aqueles computadores que não vão dar conta de trabalhar com uma imagem muito boa, não tem um bom poder de processamento. Você tem um 2K, que já vai exigir um pouco mais, e tem um 4K, que vai exigir bastante. E você vai ter aí 3.840 pixels na horizontal, por 2.160 pixels na verticais, e isso aí vai te entregar imagens surpreendentes, muito boas. E jogar em 4K é o sonho de todo mundo, porque a resolução é top. Professor, você colocou só a letra P do pixel destacado, né? Amarelo, laranja, colocou só a letra P. Não escreveu. Por que não escreveu todo o pixel? Sabe por quê? Porque quando a gente vai conferir isso aí, normalmente a gente diz assim, 3.840p. Esse P é de pixel. E aí eu marquei só o P já para tu poder ficar com isso na cabeça. Então, é 3.840p por 2.160p, ou seja, pixel, tanto na horizontal quanto na vertical. Você consegue perceber nessa imagem aqui as resoluções. As resoluções 720 por 480, 1200 por 720, que é já o HD, a de 1920 por 1080, que é o Full HD, o 2K não está aí, já pula direto para o 4K, que é 3.840 por 2.160. Professor, o que é isso? Perceba nessa imagem aqui, ó. Isso inclusive já foi falado, hein? Eu vou te explicar novamente. Perceba nessa imagem aí o seguinte: 7.720 significa que na horizontal eu vou ter 720 quadradinhos, ou seja, pixel, para representar uma imagem na vertical, ou desculpa, na horizontal. Na vertical eu vou ter 480 quadradinhos. Então perceba, eu vou ter 480 bem aqui no cantinho, aí eu terminei a primeira coluna, aí eu venho 480 bem aqui no cantinho, aí terminei a segunda coluna e volto para cá, 480 bem aqui, já foi bastante, né? Mas se você prestar atenção, só tem 3 pixels na horizontal.
a gente vai ter 720 aqui na horizontal e 480 aqui. Professor, quantos pixels no total dá isso? É só você fazer a conta. 480 vezes 720 vai dar o resultado. Essa é a quantidade total de pixel que tem nessa tela. Agora pense a quantidade de pixel total que existe em uma tela 4K. Porque na tela 4K ele vai ter na horizontal 3.840 pixels e cada um desses pixels da horizontal, assim do jeito que eu estou movimentando o mouse, cada um desses pixels da horizontal vai ter 2.160 pixels na vertical. Então eu vou ter 2.160 pixels aqui na vertical e isso vai ser somente um pixel da horizontal, porque vai ter um outro lado desse um da horizontal que também vai ter mais 2.160. Se você for fazer a conta, você vai ver que tem muito pixel aí. É 2.160 vezes 3.840. Tem muito pixel para representar uma imagem. Por isso que uma imagem em 4K ela é bem mais detalhada. Você consegue perceber as coisas bem melhor, você vê as coisas com mais detalhe. Né? Procura na internet aí, no YouTube, vídeos em 4K. Mas espera lá, se você for fazer isso pelo celular, primeiro você precisa saber se o teu celular exibe a imagem em 4K. Provavelmente não. Sinto lhe informar, mas provavelmente não. Ele vai exibir aí, provavelmente, um Full HD. Até porque a tela do seu celular não é tão grande assim. É por isso que quando você vai comprar uma televisão muito grande, por exemplo, uma televisão de 50 polegadas, você está com muita vontade de comprar uma televisão de 50 polegadas. Se você comprar uma televisão de 50 polegadas, pare para pensar. A televisão é muito grande. Quantos pixels deve ter nela para fazer uma imagem de alta qualidade? Tem que ter muito. Se você comprar uma televisão de 50 polegadas, vamos imaginar que exista nessa configuração, que eu acredito que nem existe. Se você for comprar uma televisão de 50 polegadas em HD, tu vai ver um monte de quadrado na tela. Todos aqueles pixels. Por quê? Porque a televisão é grande demais e tem poucos pixels para formar a imagem. Então você vê os quadradinhos, que nem essa imagem que vocês estão vendo aí na tela agora. Agora, se você comprar uma televisão de 50 polegadas em 4K, de 50 polegadas em 4K, ela vai ter o mesmo tamanho, só que agora vai ter bem mais pixels. Ou seja, os pixels vão ser bem pequenininhos. E vai ficar bem mais fácil de montar uma imagem de qualidade. Por isso, você for comprar a televisão ou monitor, perceba e analise bem a qualidade da imagem dela. Qual é a resolução da imagem dela. Tá? Não adianta você falar com o vendedor e perguntar se a imagem é boa, ele vai te dizer claro que é boa. Você fala, não, qual é a resolução? Deixa eu ver, vai lá e olha a resolução. Qual é a resolução? Full HD? Para e pensa, Full HD é legal, é bom. Mas qual é o tamanho da televisão? 65 polegadas. Em Full HD, nem pensar. A televisão é grande demais. Full HD não vai te dar uma imagem muito boa. Então, tu vai precisar pelo menos aí um 4K mesmo. Tá ok? Por essa razão, uma tela de celular em 4K é raro de você ter, porque a tela é pequena demais. Para ter tudo isso de pixel, a imagem obviamente vai ficar em alta qualidade. Mas você talvez não consiga perceber isso. Um celular em Full HD e um outro celular em 4K, você olhando o vídeo, você pouco nota a diferença. Obviamente tem, mas você pouco nota porque a tela é pequena demais e você não consegue perceber. A menos que você coloque bem próximo dos seus olhos para você conseguir perceber que a imagem, mesmo olhando de perto, ela tem uma boa qualidade. Beleza? Pesquisa um pouquinho sobre isso aí. Vamos continuando. HDR. Qual que é isso que você já viu falar em HDR? HDR vai te dar um contraste mais rico, mais forte. Você vai conseguir ver a imagem melhor. E também vai te dar cores de mais qualidade. Isso aí em televisão de 4K, em televisão 4K é essencial. A gente também tem o FreeSync, que é para placas de vídeo da AMD, e tem também o G-Sync das placas de vídeo NVIDIA. Isso aí é uma questão de sincronização. Assim, a imagem vai ser gerada, a placa de vídeo vai gerar a imagem, mas o monitor tem que exibir a imagem igual como a placa de vídeo está gerando ela. E às vezes nesse tempo aí da placa de vídeo fazer a imagem passar para o monitor, a gente tem um pequeno atraso ou uma pequena desincronização. E essa tecnologia faz com que isso sincronize legal e evite que você tenha problemas. Olha só, na imagem ao lado aqui, você consegue perceber uma imagem em HDR e uma sem HDR. Perceba que a imagem de HDR você tem um contraste melhor, as cores estão bem melhores. E você consegue perceber detalhes melhor. A mesma coisa nessa outra imagem aqui, você consegue perceber inclusive as estrelas, como é que elas estão no céu. Consegue ver mais detalhes, porque a imagem está em HDR e a outra não está em HDR. Nessa outra imagem você consegue perceber as telas que são rasgadas pela imagem. Perceba que o FreeSync, que vai fazer essa sincronização, aqui não está ativado.
e do lado da direita já está ativado. Então dessa forma você consegue perceber que a imagem fica melhor. Eu acredito que vocês aí já devem ter percebido, já devem ter visto isso, quando você está assistindo alguma coisa ou está jogando e você consegue perceber que algumas partes do seu monitor não estão de acordo com o que deveria estar. Por exemplo, o braço da pessoa está um pouco distante dele, né? Isso é em razão dessa tecnologia que talvez não esteja ativada lá. Beleza? Então tem que dar uma tentada nisso, verificar se o teu monitor oferece esse recurso para você. Continuando. O tamanho da tela. Bem, a questão do tamanho da tela é uma coisa que você tem que analisar. Se você for ficar muito longe, aí você pode ter uma tela grande, mas se você for ficar muito perto, ou talvez uma tela grande demais, você não vai ter o campo de visão necessário para ver tudo. Então, por isso, preste um pouquinho de atenção. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo agora e dessem uma lida nessa tela aqui, desse slide que eu deixei para vocês. Pausado? Então, vamos continuar. Telas ultra-wide. Você já ouviu falar em telas ultra-wide? A gente vai ver agora. Eu vou passar um vídeo para vocês do Adrenaline e veja o que ele tem para falar sobre telas ultra-wide. Daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar do formato ultra-wide, ou, como vocês estão vendo aqui, essas telas um pouquinho mais alongadas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre se vale a pena ter um monitor com essa proporção, que é o 21:9, e também que diferença isso faz quando você vai comprar o seu hardware, se você precisa de mais desempenho para dar conta desses pixels a mais dessa tela. Bom, antes de a gente falar do ultra-wide, vamos explicar primeiro o que muda nesse formato. Hoje, a forma dominante na indústria, inclusive em vários aparelhos que vão além dos monitores, é o 16:9, ou como ficou conhecido, o widescreen. É esse formato um pouquinho mais largo nas laterais e um pouquinho mais estreito. Inclusive o 16:9 indica que a cada 9 pontos que você sobe, você tem 16 fazendo aí a horizontal. O que muda para o ultra-wide é que nós passamos a ter 21 pontos para cada 9 que você tem de altura. Quando a gente aumenta a proporção, nós aumentamos a quantidade de imagem disponível na sua frente. Mas aí que começa a nossa discussão, se realmente isso vale a pena. Vou começar primeiro trazendo essa discussão do ponto de vista de como a nossa visão funciona. Uma coisa que é importante destacar é que nós vamos falando aqui alguns valores, algumas coisas como ângulos, como capacidade de visão. Lembre-se que seres humanos não são digitais, então quando a gente trabalha com números exatos, não quer dizer que toda pessoa enxergue de forma parecida, cada um tem aí as suas peculiaridades. Eu mesmo não enxergo nada sem esses dois vidros que estão na frente dos meus olhos, vocês já desapareceram para mim. Então, nós temos variações de pessoas para pessoas, mas vamos trabalhar com valores médios que mais ou menos a maior parte das pessoas enxergam dessa forma. E a primeira coisa que é uma característica comum de muitos de nós é que, na verdade, a gente enxerga de forma nítida um campo bem pequeno da nossa visão. A nossa visão tem o máximo de nitidez em um campo que vai de 3 a 5 graus. É somente o ponto focal, bem no meio de onde você está olhando, que a gente enxerga com maior nitidez. Então, à medida que nós vamos abrindo nosso campo de visão em relação ao ponto central, vai variando a qualidade do que nós enxergamos. A leitura é feita em torno de 20 graus, nós temos uma abertura de 10 para cada lado. Dentro desse campo aqui, o que você enxerga é nítido bastante para ser lido. Na abertura de 40 graus, mais ou menos, é o campo em que você consegue identificar sinalização, objetos, onde você consegue formar uma imagem para entender um símbolo, seja uma placa avisando alguma coisa, seja aí um desenho. Quando nós abrimos um pouquinho mais para o campo dos 60 graus, nós passamos a ter a área limite onde você enxerga as cores. Então, até 60 graus de abertura, você ainda tem uma visão clara bastante para compreender cores. Quando a gente abre mais que isso, já passamos para o limite da nossa visão binocular. Nós temos um campo de visão de mais ou menos 120 graus, que é a área que você consegue enxergar com os dois olhos ao mesmo tempo. E é mais ou menos aqui que a gente tem o limite da visão de forma mais eficiente. Abrindo mais que isso, a gente passa a ter uma área que você ainda consegue enxergar, mas já passa a ser, às vezes, somente com um dos olhos, já passa a ter muita dificuldade de entender qual é a forma que você está enxergando, às vezes não vai enxergar formas, não vai enxergar cores, já começa a ficar no limite do que nosso cérebro processa como imagem. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uma boa dica é vocês experimentarem colocar, por exemplo, a sua mão na frente, no seu campo de visão, e ir percebendo quanto a imagem dela varia. Então, fixa seu olhar aqui no centro, você vê ela de forma bastante nítida, e sem tirar seu olho, faça isso num ambiente que não tem mais ninguém, porque você vai parecer meio maluco. Aconteceu aqui na redação, o pessoal achou que era meio fora da casinha. Mas coloca aí no centro do seu campo de visão e vai trazendo. E mantenha seu olhar fixo. Você vai perceber que, à medida que você vai afastando do ponto focal, você vai perdendo qualidade na imagem da mão, e chega uma altura que você sabe que tem algo aqui, você entende o movimento, mas já começa a não entender mais qual é exatamente a forma. Isso vai até quase aqui, aos 180 graus, que é quando chega uma altura que você pode mover ela e você já nem enxerga mais esse movimento. O que acontece com a tela ultra-wide é basicamente você está aos poucos aumentando qual é essa abertura que você tem no seu campo de visão. Então, é óbvio que durante o gameplay você pode olhar para os lados, pode olhar para os cantos da tela, mas em geral, principalmente em games, você vai estar focado no centro da tela, que é onde, principalmente nos jogos de tiro, vai estar ali a mira. Só que, mesmo considerando que a abertura que você vai ganhar com o ultra-wide vai passar a ser dessa área que você não tem uma visão mais tão clara, então você vai... Provavelmente o que entra nessas áreas da lateral são objetos que talvez você não consiga entender claramente o que são, não vai conseguir, por exemplo, reconhecer símbolos que estão nesses cantos, ainda assim você vai perceber os movimentos. Então é aí que entra a primeira vantagem e uma grande vantagem para quem está pensando em jogar em forma competitiva.
O Ultra Wide traz um campo de visão adicional e você vai perceber coisas se movendo nele. Por mais que você não veja de forma nítida, você sabe que algo entrou no seu campo de visão e pode te dar alguns milissegundos de vantagem para perceber alguém entrando pelas laterais. Seja em jogos de corrida, se alguém está te ultrapassando, seja num jogo de tiro, se alguém está entrando no seu campo de combate, numa área que você consegue enfrentar ele. Em alguns casos, talvez mais dramáticos, você pode chegar ao ponto de ver alguém que você não teria visto se sua tela tivesse a proporção 16:9. Então essa é uma das primeiras vantagens quando você olha para o formato 21:9, e inclusive tem muita empresa desenvolvedora de jogo que está de olho nisso. Então um bom exemplo disso é o Overwatch, é um jogo multiplayer competitivo online, então você tem uma vantagem competitiva de enxergar mais que seus adversários, é algo que a Blizzard não deixou passar. Então o que acontece é que quando você está jogando Overwatch, você não consegue configurar para usar o monitor 21:9. Inclusive nas configurações você tem lá os formatos de tela que usam essa proporção, só que quando você entra no jogo, vão surgir tarjas pretas nas laterais. E se você colocar numa proporção tradicional de 16:9, você até consegue fazer com que a imagem preencha toda a tela, mas não é que você está ganhando campo visual, você só está esticando uma imagem 16:9 para preencher o espaço do 21:9. Então com isso você não tem essa vantagem competitiva. Só que isso é uma coisa que muitas desenvolvedoras simplesmente deixam passar, então você vai ter vários games que deixam você usar a configuração 21:9 e você ter essa vantagem de ter um campo de visão mais amplo, conseguir enxergar mais dos objetos na sua frente e ter essa vantagenzinha que a gente acabou de listar agora. Agora falando de outro ponto de vista, pensando mais em quem não está preocupado em jogar de forma competitiva online, aumentar a proporção para o 21:9 ajuda muito na parte da imersão, que é literalmente o quanto você está dentro do jogo, porque quando você olha uma tela 16:9 e praticamente todo monitor, é muito difícil que ele ocupe todo o seu campo visual, até porque às vezes é meio desconfortável, principalmente quando você precisa olhar muito para os cantos da tela para alguma informação. Então o que acontece é que quando você usa uma tela com essa proporção maior, você está aumentando o quanto na sua frente de área é realmente o jogo. É um caso curioso porque nós testamos recentemente um monitor da BenQ que trazia abas para você justamente bloquear um pouco do mundo real em torno da tela e aumentar o seu foco no gameplay. A diferença é que o Ultra Wide ele bloqueia mais do mundo real, inserindo você mais conteúdo do jogo. Então a sensação de imersão é muito maior. Mesmo você não enxergando de forma clara os objetos bem no seu canto, você está preenchendo mais da sua imagem com o game. E nesses casos, é provavelmente a situação em que eu mais vejo sentido em telas como essa aqui, desse monitor da Alienware que nós estamos mostrando nesse vídeo, que é a tela curva. Quando você cria curvatura, você otimiza o quanto do seu campo de visão está sendo preenchido pela tela, e o resultado é sim um gameplay bem mais imersivo. Então, para quem não está procurando necessariamente um hardware competitivo, mas quer mais imersão nos jogos, também tem um bom motivo para dar uma olhada se o Ultra Wide não é uma melhor opção. Outra coisa bem relevante para levar em consideração é o suporte a esse formato de tela. E, em geral, os games estão se saindo bem. Então nós rodamos alguns dos jogos que fazem parte da nossa bateria de testes, muitos deles recém-lançados, jogos bem populares atualmente, e uma boa parte deles tem suporte ao Ultra Wide. Então, com algumas raras exceções, como eu mencionei, Overwatch, por uma questão competitiva, não deixa você ter o 21:9 entre as opções, mas a maioria dos games recentes, inclusive alguns dos mais populares, conseguem ter aí uma boa adaptação para telas 21:9. Algumas raras exceções também às vezes são resolvidas pela própria comunidade, principalmente os games que não são competitivos, então não tem esse problema de você modificar os arquivos. Às vezes um mod vai lá e consegue introduzir esse novo formato de tela. Bom, outra coisa que a gente vai destacar por aqui, o intuito desse vídeo é falar mais da parte de game, né, um monitor para jogar Ultra Wide, mas na parte de produtividade, ou mesmo no seu uso cotidiano, é interessante você ter a tela um pouco mais de pixels, um pouco mais de área, porque sempre que você tem mais espaço para trabalho, isso ajuda bastante, principalmente quem tem que fazer um multitasking, como a gente faz aqui no Adrenaline, que está lendo uma notícia, às vezes editando um vídeo ou editando uma imagem. Então, você com um pouco mais de área, você aumenta a capacidade de você colocar, por exemplo, janelas lado a lado e conseguir trabalhar ao mesmo tempo com duas coisas. Aqui entra uma questão mais de opção. Tem quem goste mais de ter duas telas e aí compartimentalizar suas coisas. Então nós temos a tela da esquerda, que vai estar redes sociais, vai ter edição de imagens, vai ter conteúdos adicionais, e uma outra tela onde está o que você realmente está focado, trabalhando naquele momento. E também tem aqueles que vão preferir uma opção que nem essa, em que você tem aí meio que duas áreas, está usando mais de uma janela ao mesmo tempo, mas tem uma tela, não tem divisões criadas no meio, não está fazendo esses compartimentos, e quando for jogar vai ter a vantagem de que você tem uma única tela, vai aumentar a sua área de gameplay. Então é uma questão de gosto, mas é legal destacar que sempre que você aumenta a sua área disponível de display e também de pixels para trabalhar, você acaba tendo essa vantagem na parte da sua produtividade. Bom, agora é hora de a gente conversar sobre performance. Porque o que acontece? Quando a gente troca de proporção de tela, nós passamos a ter também uma variação na resolução. Mais pixels na tela representam, principalmente para a placa de vídeo, mais trabalho. Então, para isso, nós rodamos uma bateria de testes para ver o quanto que ia variar o desempenho quando a gente faz a mudança do formato 16:9 para o formato 21:9. Para os testes, nós usamos 3 games, foram Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus e Battlefield 5. E os resultados, apesar de algumas variações, então nós temos alguns casos como Metro Exodus, que chegou a perder 17% de performance em Quad HD Ultra Wide, a média ficou ali na casa dos 15% de desempenho. É isso quanto as placas a 2080 Ti perdeu de performance quando a gente trocou do Full HD para o Full HD Ultra Wide e do Quad HD para o Quad HD Ultra Wide.
Essa é uma diferença de performance que fica um pouquinho difícil de a gente definir qual a placa de vídeo você precisa para atingir essa performance adicional. Isso acontece porque nós temos saltos inconstantes ao longo dos lineups, tanto de AMD quanto de NVIDIA. Então, por exemplo, uma 1650, quando você troca para uma 1660, o salto é de quase 60% de desempenho, dependendo da situação, de 50 a 60. Em compensação, se você troca de uma 1660 para uma 1660 Ti, esse salto é bem menor, estamos falando de algo aí de 10, 20%, dependendo do cenário. E o mesmo acontece quando você vai para uma RTX 2060. Você tem ali um salto já na casa dos 20%, um pouco mais. Então, não dá para eu simplesmente dizer para vocês comprar uma placa um nível mais com mais performance do que se você fosse comprar para uma situação de 16:9. Isso acontece também no lineup da AMD, que nós temos saltos que variam bastante. Então, por exemplo, uma RTX 570 para uma 580 você vai ter um ganho ali de 10, 15% de performance, enquanto em outras situações você vai ter saltos muito maiores. Por exemplo, você pega aí uma 580 para uma Vega 56. Então é um pouquinho difícil de definir somente com a compra de uma placa um nível acima mais de performance. Então nós também fizemos testes para verificar o quanto a gente precisaria mexer na qualidade gráfica sem trocar de placa de vídeo. Então nós rodamos os testes novamente. A primeira experiência foi trocar do Ultra para a qualidade alta, então trocamos o preset como um todo. E, em geral, essa troca foi mais que o necessário. Nós tivemos ganhos de performance muito maiores do que os que foram precisos para manter o nível de desempenho do jogo rodando em 16:9. O segundo teste que nós fizemos foi experimentar mexer em filtros específicos. Então, por exemplo, no caso do Battlefield 5, a gente desligou a oclusão de ambiente e o resultado foi basicamente o mesmo nível de performance que a gente precisava para rodar em 16:9. Em alguns outros casos isso não foi bastante. Então, por exemplo, Shadow of the Tomb Raider, mesmo desligando a oclusão de ambiente, a gente não teve uma variação de performance suficiente para recuperar o nível de desempenho que tínhamos antes de usar uma tela mais larga. Mas, resumindo, em geral, você não vai precisar mexer em muitos filtros. Também não precisa chegar ao extremo de desligar por completo um único filtro. Mas se você mexer um pouquinho na configuração, baixar alguns dos filtros da qualidade muito alta para algo um pouco mais intermediário, você deve recuperar o nível de desempenho necessário para rodar o game como ele estava rodando antes, numa proporção 16:9. Também é bom lembrar que 10 a 15% de perda de performance não é algo que impacte tão profundamente a experiência do jogador. Então, por exemplo, se você estava jogando a 60 FPS, se você perder uns 15%, você ainda está jogando acima dos 50 FPS, que é uma taxa, principalmente se não for um jogo competitivo, é uma boa taxa de quadros. Então, o impacto de você trocar para uma tela um pouco mais larga não é tão grande assim quando o assunto é o impacto na performance do hardware. Bom, galera, essas foram as nossas impressões de usar um monitor ultrawide, tanto aí a experiência de ter essa tela, de ter esse campo de visão maior, quanto também quanto você vai precisar desembolsar na parte dos seus componentes para dar conta desses pixels a mais aqui. Para mais detalhes, vocês podem conferir o artigo completo, ele está aqui, o link vai estar na descrição desse vídeo, e lá vocês conseguem ver mais a fundo os nossos gráficos, explicando essas questões de campo de visão, também falando um pouco mais aí, mais testes, toda a nossa bateria de testes para vocês verem os nossos resultados e também se aprofundar mais nesse assunto. Então, assine o canal para saber mais sobre conteúdos, quando a gente tiver novidades vocês vão ficar sabendo, testes com hardware, games e coisas que a gente faz aqui no Adrena, e também fica de olho lá no adrenaline.com.br, onde temos, além dos nossos artigos, tem também a nossa cobertura diária aí das notícias desse mundo da tecnologia. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Perfeito. Então, todo mundo ok? Legal. Vamos continuando aqui? Vamos lá fazer um exercício agora? Vamos ver como é que você vai se sair do exercício agora. Tem uma prova de um concurso público para advogado, hein? 2017. Olha a questão e olha o que está pedindo. O mercado mundial de televisores e monitores tem, a cada ano, evoluído mais rapidamente na qualidade das imagens e na capacidade de representação de maior resolução de tela. Em função disso, os até então disputados televisores e monitores Full HD estão sendo substituídos agora como objeto de desejo pelos televisores e monitores 4K Ultra HD. Falando-se na resolução de televisores e monitores 4K Ultra HD, representa em pixels de resolução. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Veja todos eles qual é a resposta correta. Qual é a quantidade de pixel que tem com a resolução de um monitor 4K. Questão de concurso público. Dá um pause e responda. Pausou? Já sabe qual é? Você marcou qual? Letra A? Quem marcou a letra A? Se você marcou a letra A, sinto lhe informar, você errou. A resposta correta é a letra D de dado. 3.840 por 2.160. Essa é a resolução 4K. A quantidade de pixel que tem na resolução 4K. 3.840 na horizontal, 2.160 na vertical. Beleza? Pessoal, tem uma mensagem para vocês aqui. Pessoal, então é isso. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, eu agradeço de vocês terem chegado até aqui, né? Foi um grande prazer. Eu espero vocês na nossa aula no Zoom, tá bom? Conto com todos vocês lá. E eu aguardo a atividade de vocês também no meu e-mail. Qualquer dificuldade, já sabem, podem mandar mensagem, tá certo? Tenham todos aí uma boa tarde, um resto de dia ou noite. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço.